A Bíblia nos ensina que devemos prosseguir, mas sempre firmados no Senhor. Esse é o estudo de número 1194 aqui do nosso canal Jaboque Vamos Orar. Você é muito bem-vindo a mais este estudo. Que o nosso bondoso Mestre Jesus, Ele continue te abençoando. E nós veremos sobre este assunto logo após a nossa vinheta. O apóstolo Paulo, ele nos ensina que nós devemos avançar e prosseguir firmes no propósito, firmes na fé, olhando para o Senhor Jesus. Vamos ao nosso tema, prosseguindo com Jesus. Nosso texto base está em Filipenses capítulo 3, verso 13 e verso 14, que diz: irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha conquistado, mas toma a seguinte atitude, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão adiante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da vocação celestial de Deus em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo sabia que era necessário avançar, não recuar, não se abalar com lutas, com dificuldades, com aflições, mas prosseguir e prosseguir firmes na fé. Prosseguir significa continuar o que se tinha principiado, é seguir, é progredir, é perseverar, é avançar. O autor de Hebreus ensinou os irmãos que deveriam prosseguir para alcançarem a maturidade. Hebreus capítulo 6, verso 1 e verso 3 diz: sendo assim, considerando conhecidos os ensinos básicos a respeito de Cristo, prossigamos rumo à maturidade, sem lançar novamente o fundamento do arrependimento de atitudes inúteis e que conduzem à morte, da fé em Deus. Sigamos, pois, avante, e se Deus o permitir, faremos isso. O autor de Hebreus está ensinando aos irmãos que deveriam prosseguir, que deveriam avançar rumo à maturidade, deveriam ir avante, não poderiam desistir, não poderiam se acomodar, mas sim prosseguir e viver na dependência de Deus. A Bíblia nos dá exemplos de pessoas que prosseguiram na fé no nosso Deus, mesmo diante das adversidades. Vamos nos lembrar de Jó. Mesmo ele sofrendo as perdas dos bens materiais, dos filhos, da saúde, do respeito e do prestígio, ele prosseguiu firme na fé. Jó capítulo 2, verso 10 diz: então, aproximando-se a esposa de Jó, admoestou-lhe: deixe de ser teimoso em sua lealdade, homem, isso não vai resolver nada, amaldiçoa logo a Deus e morre. Sabemos que era momento de muito sofrimento para ambos, mas o conselho dela era para ele desistir da fé dele no Deus vivo e poderoso, e Jó não se deixou influenciar, mas prosseguiu firme, testemunhando do favor, da bondade e da misericórdia de Deus. Jó capítulo 19, verso 25 e verso 26 diz assim: contudo, eu sei que meu Redentor vive e que no fim se levantará para me defender e vindicar, ainda que eu esteja no pó do meu túmulo. E depois que todo o meu corpo estiver consumido pela terra sem carne, então contemplarei a face de Deus. Jó manteve sua esperança na justiça de Deus, na fidelidade de Deus. Ele sabia que seria defendido pelo Senhor e ele se manteve firme. Ele tinha a certeza que ele veria a face do Deus vivo, do Deus poderoso, do Deus de justiça. O povo israelita, diante da impossibilidade de prosseguir na jornada, o que eles fizeram? Eles se apavoraram, pois na frente estava o Mar Vermelho, atrás estava se aproximando o exército egípcio, mas Deus os orientou como deveriam prosseguir. Vamos ver Êxodo capítulo 14, verso 13 ao verso 15.
Então Moisés encorajou seu povo dizendo: não temais, permanecei firmes e vereis o que Yahvé fará hoje mesmo para vos salvar a todos, porque os egípcios que vedes neste momento, nunca mais os tornareis a ver. Yahvé combaterá por vós. Quanto a vós, acalmai-vos e ficai calados. Então o Senhor indagou a Moisés: por que clamas por mim? Dize aos filhos de Israel que marchem avante. Era para o povo israelita marchar, aquele povo que tinha acabado de sair do Egito, que para eles parecia ser o fim, mas para o nosso Deus era somente mais uma situação que aos olhos humanos era impossível, mas para o nosso Deus nada é impossível, e o nome dele seria glorificado naquela situação, mas o povo deveria prosseguir avante, e Deus agiu a favor do povo israelita. Êxodo capítulo 14, verso 21 e verso 22 diz: então Moisés estendeu a vara sobre o mar, e Yahvé, por meio de um forte vento oriental que soprou toda aquela noite, fez o mar se afastar. Este tornou-se em terra seca e as águas foram divididas. Os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco e as águas formaram como um muro de água à direita e à esquerda. Deus agiu a favor do seu povo, ele abriu o mar e eles passaram sem se molhar. Eles foram cuidados pelo nosso Deus, que nós possamos nos manter firmes na fé, prosseguindo, pois o nosso Deus cuida de nós em todo momento e ele age a nosso favor. O apóstolo Paulo, mesmo preso, ele não recuava, ele prosseguia com o Senhor Jesus e ainda ele motivava, incentivava os irmãos de Filipos a prosseguirem e o evangelho avançava. Filipenses capítulo 1, verso 12, verso 14 diz: desejo, portanto, irmãos, que saibais que tudo que me aconteceu tem, ao contrário, servido para o progresso do evangelho, e os irmãos, em sua maioria, motivados no Senhor por minhas algemas, ousam pregar com mais coragem e determinação a palavra de Deus. Paulo prosseguia com Jesus, ele não se deixava paralisar, ele não se abalava pelas dificuldades que surgiam em sua frente, mas ele prosseguia firme com Jesus, e Jesus o sustentava, o motivava, e ele motivava os irmãos para que prosseguissem firmes na fé, com coragem, ousadia e determinação. No nosso texto base, o apóstolo Paulo nos ensina e ele nos dá o seu próprio exemplo de que é necessário prosseguir para o alvo, que é Jesus Cristo. Paulo, ele tinha atitude. Filipenses capítulo 3, verso 13, a parte inicial diz: irmãos, eu não penso que eu mesmo já o tenha conquistado, mas toma a seguinte atitude, um homem de atitude. Muitas pessoas se acomodam e algumas até usam desculpas para se justificar, mas Paulo, ele não recuava, não ficava parado ou paralisado, mas ele prosseguia, ele tinha atitudes para avançar, para prosseguir. Vamos ver algumas? A primeira atitude que eu quero citar é que Paulo, ele tinha foco e ele mantinha o foco dele. Filipenses capítulo 3, verso 12 diz assim: não que eu já tenha alcançado tudo isso, ou seja, perfeito. Entretanto, vou caminhando, buscando alcançar aquilo para que também fui alcançado por Cristo Jesus. E tem outra versão que diz: entretanto, eu prossigo
Paulo não ficava se enganando, se lamentando, ele olhava para ele sabia que ele não era perfeito, mas ele estava se aperfeiçoando em Cristo, ele buscava Cristo, ele buscava a santificação para ser aperfeiçoado, e esse processo é dia após dia, porque Cristo, ele é o autor, ele é o consumador da nossa fé, ele é o nosso alvo, e ele é o nosso foco. A segunda atitude de Paulo, ele não ficava olhando para trás, olhando para o passado. Filipenses capítulo 3, verso 13, a parte B, diz assim: esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Paulo tinha um passado que não era glorioso, ele foi perseguidor da igreja, mas ele não ficava preso ao passado, ele buscava agradar ao Senhor, como Jesus ensina que não devemos ficar olhando para trás. Lucas capítulo 9, verso 62 diz, e Jesus lhe disse: ninguém que coloca sua mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Devemos ter nossos olhos voltados e fixados em Cristo Jesus. Devemos prosseguir na caminhada, avançando sempre, olhando para o alto e aceitando o perdão de Jesus. 1 João, capítulo 1, verso 9 diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar todos os pecados e nos purificar de qualquer injustiça. Nosso Jesus tem todo o poder para perdoar pecados, ele tem a autoridade de Deus, porque foi ele que verteu sangue na cruz do Calvário. Seu sangue precioso nos redime de todo o pecado. Quando confessamos a ele, nós alcançamos a misericórdia do nosso Deus. A terceira atitude de Paulo, ele tinha alvo, ele tinha objetivo. Filipenses capítulo 3, verso 13, a parte C diz: e avançando para as que estão diante de mim. Ele não ficava remoendo o passado, vivendo do passado, mas ele avançava, perseverante. O que tinha diante de Paulo? Nós podemos nos lembrar, a mente, os pensamentos de Paulo estavam em quem? Em Cristo Jesus. O que tinha diante de Paulo? As coisas do Senhor. A quarta atitude de Paulo, ele tinha prioridade. E a prioridade de Paulo era, Cristo. Filipenses capítulo 3, verso 14, que diz: apresso-me em direção ao alvo, a fim de ganhar o prêmio da convocação celestial de Deus em Cristo Jesus. Ele tinha propósito de avançar, ele não se acomodava, mas fazer a obra de Deus, pregar o evangelho da cruz, trabalhar para o reino de Deus era prioridade para Paulo, e ele pregava sobre a cruz de Cristo e não se esquecia que Deus tinha preparado para ele e para todos os que permanecessem fiéis ao Deus vivo, ao Deus Todo-Poderoso, um prêmio, a coroa da justiça. Não se esqueça, Deus é galardoador, Deus é justo, Deus é bom. 2 Timóteo, capítulo 4, verso 7 e verso 8, Paulo diz assim: combati o bom combate, completei a carreira, perseverei na fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor justo juiz me concederá naquele dia, e não somente a mim, mas certamente a todos os que amarem a sua vinda. Precisamos permanecer firmes na fé, precisamos prosseguir, estamos combatendo o bom combate, não podemos desistir, nem desanimar, muito menos desfalecer na caminhada, mas assim como Paulo, devemos ter vida de oração, de consagração, nos fortalecendo todos os dias no Senhor. Efésios capítulo 3, verso 13 ao verso 16 diz: portanto,
Rogo-vos que não vos desanimeis por causa das minhas tribulações em vosso benefício, pois nisso está a vossa glória. Por esse motivo, dobro o meu joelho diante do Pai, do qual se deriva toda a paternidade nos céus e na terra. Oro para que, juntamente com as suas gloriosas riquezas, Ele vos fortaleça no âmago do vosso ser, com todo o poder por meio do Espírito Santo. Não podemos deixar as lutas, as dificuldades, os sofrimentos nos parar, mas devemos, como Paulo, devemos prosseguir. O que pode nos impedir de prosseguir? Vamos ver algumas situações. A primeira situação que eu quero falar para você é ficar olhando para trás. Lucas capítulo 9, verso 62 diz: ao que Jesus lhe asseverou: ninguém que coloca a mão no arado e fica contemplando as coisas que deixou para trás é apto para o reino de Deus. Estamos numa grande obra, precisamos prosseguir, precisamos avançar, não podemos ficar olhando para trás. A segunda coisa é que nós não podemos amar o mundo, as coisas do mundo, como fez Demas. Olha o exemplo que Paulo traz. 2 Timóteo capítulo 4, verso 10. Porquanto Demas, havendo amado mais o mundo secular, me abandonou e se foi para Tessalônica. Se ficarmos amando o mundo secular, as coisas do mundo, elas podem nos impedir de avançarmos. Podemos colocar o nosso coração nas coisas deste mundo e perdermos a visão, perdermos o foco. A terceira, ela é até um pouco parecida com a segunda. A terceira é colocarmos os nossos corações nas coisas do mundo, pode nos impedir de prosseguir. Vamos conferir? 1 João capítulo 2, verso 15 e verso 16. Não ameis o mundo, nem o que nele existe. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo, as paixões da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. Jesus, ele nos adverte, não podemos colocar no nosso coração as coisas deste mundo, mas devemos colocar o Senhor como primazia no nosso coração. Outra coisa que pode nos fazer paralisar e não avançarmos são as ilusões. Salmo 119, verso 37 diz: desvia meus olhos do fascínio da ilusão, faze-me viver em teu caminho. Olha a oração do salmista. Fascínio é sensação de deslumbramento, de encanto, é uma atração. Já a ilusão é um erro de percepção ou de entendimento. O dicionário nos ensina que é o engano dos sentidos ou da mente. A quinta é a ganância. Salmo 119, verso 36 diz: inclina meu coração para os teus estatutos e não para a ganância. Ganância é ambição, é cobiça ou desejo intenso, é um desejo imoderado por bens e riquezas. E Paulo ele ensina que a ganância é idolatria. Colossenses capítulo 3, verso 5, Paulo diz assim: sendo assim, fazei morrer tudo o que pertence à natureza terrena, imoralidade sexual, impureza, paixão, vontades más e a ganância, que também é idolatria. Não podemos estar vivendo para nós mesmos, mas sim para Cristo, como o exemplo de Paulo. Eu vou começar a concluir. Paulo, ele tinha propósito, objetivo, ele tinha foco e ele queria ser agradável ao nosso Deus. Ele caminhava com Jesus, ele avançava firme com Jesus. Paulo, ele queria fazer somente o que agradava ao nosso Senhor e ele permanecia firme na fé e permaneceu firme até o fim. Para prosseguirmos, é necessário vivermos por fé.
nos consagrarmos ao Senhor, mantermos os nossos olhos fixos no Senhor e também nos alimentarmos da sua gloriosa e bendita palavra, porque assim estaremos firmes nele. Hebreus capítulo 10, verso 38, o autor diz: mas o justo viverá pela fé, contudo, se retroceder, minha alma não se agradará dele. Portanto, amados irmãos, não desistam, mas prossigam. Existe recompensa preparada para aqueles que permanecerem firmes até o fim. Se você gostou desse vídeo, ele foi edificante na tua vida, ou se você tem dúvidas ou sugestões, faça os teus comentários aqui no canal Jaboque Vamos Orar. Continue compartilhando os nossos vídeos nas redes sociais e dá o seu like. Caso você ainda não esteja inscrito aqui no canal Jaboque, eu te convido para que você se inscreva e que o nosso bondoso Mestre Jesus continue te abençoando. E até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal Jaboque Vamos Orar. Fica com Deus e Deus te abençoe.